Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do bom Mestre Jesus permaneça com todos nós, agora e sempre. O bom da gente vir aqui é que a gente pelo menos sobe um pouquinho. A gente sobe porque o púlpito já fica, né, mais elevado. E como a gente cresceu menos, né, Beto? Aí Beto ainda de quebra coloca mais um banquinho aqui pra gente ficar de pé. Aqui tá. Então é realmente uma dupla satisfação encontrar os amigos, né, a harmonia da casa, e ao mesmo tempo a gente se sentir elevado, né? Pelo menos a gente sai com essa sensação daqui, o que já é um bom começo para que a gente possa refletir em torno da vantagem de nos sentirmos, ainda que momentaneamente, elevados. Bom, a lição que foi lida há pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, que se refere ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 8, é uma mensagem do Espírito Lázaro. E foi nos trazida com muita antecedência, no ano de 1863, portanto, há 163 anos. Então é uma mensagem que, embora a longevidade, parece que foi escrita ontem. Porque fala de duas coisas que mexem particularmente com cada um de nós, na medida que a sociedade atual, mais do que na época em que essa mensagem foi psicografada pelo Espírito Lázaro, tem uma necessidade ainda maior de obediência e de resignação. Porque a gente vive numa sociedade que não para. A gente vive numa sociedade que se mexe o tempo todo. E que, em geral, esse fato de mexer com o indivíduo da sociedade, cada um de nós, não é apenas do ponto de vista dos valores sociais e das nossas relações materiais. É também com os nossos valores íntimos. Aliás, os mais significativos e importantes, porque duradouros. Então essa sociedade, de certa forma, mexe com esses valores por uma razão muito simples. É que há uma assimetria, uma diferença e um distanciamento enorme entre aquilo que a gente julga correto e aquilo que de fato a gente, enquanto cidadão, pratica. A sociedade, nesse conjunto, né, de caldo de cultura, que é a soma das nossas movimentações, ela reflete muito bem isso. Então, se a gente vai, por exemplo, na poesia, na música, nos romances, nós vamos encontrar inúmeros literatos, autores, compositores, tocando nessa temática. Sobre a questão da obediência e da resignação. É claro que o artista, ele normalmente usa uma série de artifícios, sejam literários, musicais, artísticos de uma forma geral, para escapar do lugar comum. E às vezes nos fala de coisas que é o nosso dia a dia, e a gente supõe que ele está falando de uma novidade, de algo muito incomum. Então, por isso eu queria que a gente parasse um minutinho para refletir em uma música que fez sucesso, na voz do Samuel Rosa, do conjunto Skank,
Hoje o Skank já não se reúne mais, a não ser muito esporadicamente, né? O Samuel Rosa hoje faz carreira solo. Mas ele naturalmente se notabilizou como o intérprete da banda de rock, pop, Skank, lá de Minas Gerais, que tem belíssimas composições. E uma delas, que ficou nas paradas de sucesso no nosso país durante muito tempo, chama-se Pacato Cidadão. Eu sei que o simples título, a menção do simples título já deve ter despertado em vocês a lembrança de alguns trechos da música. E o que nos fala essa música, Pacato Cidadão? Fala exatamente da visão artística do compositor incomodado com as nossas indiferenças. Mas peraí, pacato cidadão, indiferença, mas você não ia falar de obediência e resignação? Pois é. Lembram que eu disse que o artista tem esse viés de mostrar o comum de forma diferente? Mas é de obediência e resignação que ele quer falar. Ele quer justamente dizer que esse pacato cidadão, por isso ele diz, pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não. Porque incomoda o compositor, o artista, de ver as nossas indiferenças como se a gente fosse obediente às regras. Mas que obediência é essa? Servil, a chamada obediência cega, incapaz de se indignar diante de tanta tragédia evitável. Evitáveis. Então, ao se colocar na posição de pacato cidadão, de não expor a sua indignação, nós estamos sendo de fato indiferentes porque estamos sendo obedientes a esse efeito manada da sociedade, que a gente pensa assim, não é comigo, mas podia ser. Não é com os meus, mas poderia ser. Então ele fala de uma obediência cega, que não tem nada a ver com obediência. Ué, mas não é obediência? É. Só que obediência enquanto virtude não é cega e nem indiferente. O que é que foi dito no Evangelho? Obediência é uma virtude ativa. Portanto, não é indiferente. Não é de nos conduzir à omissão, ao acranhamento. É aquela confusão que a gente faz, ora consciente, ora inconsciente, de quando a vida nos cobra uma ação, aí a gente diz assim, bom, não adianta eu fazer muita coisa porque não vai mudar, mas faz tua parte. Dá a tua parcela de colaboração. Pensa por 2 segundos se todo mundo resolvesse dar a sua parcela de colaboração. Ah, aí sim, aí ia mudar. Começa então com você. Porque o pacato cidadão é aquele cara que está esperando que todo mundo mude, que a sociedade mude. A gente diz, bom, agora é minha vez. Mas é muito cômodo. A gente parte de 2 princípios equivocados. Primeiro, que a gente merece numa sociedade boa construída pelos outros e não pela gente. Então é equívoco. Ou seja, a gente se sente parte do problema, mas não se sente parte da solução. Já imaginaram se Jesus pensasse assim? Se a gente teria a mensagem morredora que ele deixou? Porque Jesus desafiou o comodismo.
com o status quo da época. E quando a gente fala de desafiar, não significa indignar-se no sentido de sair dando cabeçadas e pontapés, não é nada disto. São aqueles valores interiores aos quais eu me referi há pouco. Não dá para a gente querer consertar o mundo vivendo em tumulto interior, porque eu me referi ao mundo externo. É preciso que a gente asserene o mundo por dentro, para que as nossas palavras encontrem ressonância na ação que a gente desempenha. Lógico que nós não vamos conseguir fazer tudo. É natural que a gente não vai fazer essa mudança da noite para o dia. Mas o nosso problema não é esse. O nosso problema é começar. Porque a gente tem adiado. Por inúmeras razões, que aqui, se a gente fosse analisá-las, a gente se perderia no tempo. Mas saber que a gente tem retardado essa mudança em nós é muito significativa. Porque enquanto a gente continuar retardando, dentro de nós nada acontece. E as mudanças continuam acontecendo do lado de fora. E a gente imagina que está acompanhando as mudanças. E por dentro, absolutamente nada. Então o Evangelho, nesse item número 8 do capítulo 9, nos convida a refletir sobre duas qualidades, duas virtudes, que na linguagem comum assumem na cabeça da gente posições extremamente pejorativas. Obediência é para frouxo. Pejorativo. Resignação é para covarde. Pejorativo. Mas quem disse que é isso que o Evangelho fala? Em momento algum. Quando que a gente viu Jesus submisso? Quando que a gente observa esses grandes exemplos da humanidade, ou nos grandes exemplos da humanidade, a criatura submissa, covarde? Absolutamente. Essas pessoas que a gente admira pela coragem, que significa obediência à lei. Mas a lei de Deus, não necessariamente a lei dos homens, ainda que eles também respeitassem a lei dos homens. A coragem de não resignar-se do ponto de vista pejorativo nosso, mas de resignar-se no sentido de aceitação, submissão à vontade de Deus. O que faz muita diferença. Então essa lição do Evangelho, quando a gente combina um pouco com a música do Skank, que não tem nada de espírita, né? E nem de cristão, é apenas um artista colocando para fora as suas ideias, a sua maneira de enxergar a realidade, de mostrar o quanto aquela situação mexeu com ele, o quanto isso deveria mexer com os outros. A letra, por sinal, nem sequer do Skank, né, de Chico Amaral, mas que ganhou o mundo na voz do Samuel Rosa, que é o grande representante do conjunto Skank, ainda hoje. O que significa essa expressão? Se a gente vai para a música, lá, o termo pacato cidadão, ele significa alguém calmo, manso, pacífico, mas que no contexto social é apresentado na música como alguém apático, passivo, a pessoa que aceita tudo e não questiona, não se rebela, ou acha que se tiver algum ganho secundário, tá bom.
Em tudo, essa compreensão difere do Evangelho. Em tudo. Em tudo. Mas a música fala pacato cidadão. Eu só me referi ao termo pacato. E cidadão? Como que está lá descrito na expressão musical? Ele mostra aquele indivíduo que deveria exercitar a sua voz. Não é a voz para gritar, para xingar. Não, não. Mas o indivíduo que deveria exercitar a voz para fazer valer os seus direitos. E no exercício dos seus direitos, cumprir fielmente os seus deveres para com a sociedade. É isso que a música expressa, de fato. Então, aí ela se aproxima um pouco do Evangelho. Porque o indivíduo resignado não é o camarada que fica lá passivamente. É aquele que reconhece os direitos e deveres e que exercita um e outro. E que, portanto, oferece sua cota, sua parcela de colaboração na sociedade da qual participa. Então é uma visão crítica, naturalmente, né, do autor da música e da banda, né, de certa forma, e da mensagem do Evangelho. Na lição que foi lida, lá do item 8, no capítulo 9, o Espírito Lázaro não é bem um conceito, mas uma compreensão objetiva do que é obediência e do que é resignação. Diz ele: obediência, segundo o Espiritismo, na visão de Lázaro, não é curvar-se sem pensar, mas aderir conscientemente às leis divinas, respeito às leis humanas, desde que essas estejam em harmonia com a justiça e com o amor. Portanto, obediência aqui no Evangelho é obediência à lei divina. É ouvir a voz da consciência e optar por seguir o caminho do bem, mesmo que ele implique em dificuldades na jornada. É a tal obediência ativa. Por que obediência ativa? Porque a obediência ativa, diferente daquela passividade, da obediência servil, a obediência ativa exige disciplina interior. E ninguém se disciplina interiormente de forma apática, mas de maneira ativa, porque é uma luta interna. Ou seja, essa obediência que funciona como obediência ativa significa esforço e discernimento. Nunca, absolutamente nunca, submissão cega. Especialmente a orientações injustas ou que ferem a nossa razão. E resignação? Como está encaixada lá no Evangelho, nesse capítulo 9, item 8, como o Espírito Lázaro expressa a compreensão acerca do que significa a resignação na visão espírita. Se a obediência é o consentimento da razão, a resignação é a aceitação consciente. E o que significa? Resignar-se seria acomodar-se? Não. É acolher as provas e as vicissitudes da vida com serenidade. Mas sem achar que são os outros que têm que resolver os nossos problemas.
sem entregar-se ao desespero, porque às vezes a dor é muito forte. Sem concluir de imediato que está tudo perdido. Então essa serenidade que vem da resignação é uma aceitação sem revolta. Mas é uma aceitação que exige de nós uma ação contínua. Porque a gente precisa compreender o que acontece, por que acontece, com que finalidade educativa e espiritual a gente está sendo alcançado pelas dificuldades. Nessa ótica, a gente quase sempre dimensiona demais as dificuldades e vê de forma microscópica, né, as vantagens, as alegrias, as coisas boas que acontecem na vida. Eu desafio qualquer um a tirar um dia de folga. Não precisa o dia inteiro não, mas tira um dia de folga. Pode ser que você precise de mais tempo. E tentar lembrar, depois que você viveu aí, sei lá, 15 anos, 20, 30, 45, 50 anos. Põe no papel, vai escrevendo ali no papel, durante cada ano da sua vida, as dificuldades que marcaram aquele ano e as coisas boas. Anota, põe em 2 colunas, registre. Veja se a soma das coisas boas são menores do que as coisas ruins. Mas seja consciente. Não ache que porque você passou o dia, ou o ano, ou o mês, sem enfermidade, sem problema, não aconteceu nada. É? E se você tivesse enfermado? Adoecido? É como se a gente só contabilizasse o lado negativo da vida. As oportunidades que a gente tem não contam. As coisas boas, que não são muitas, mas que acontecem bastante, não contam. Peraí, essa contabilidade não está justa. E aí talvez a gente compreendesse melhor a misericórdia de Deus. Não é para que a gente, ao fazer esse batimento, né, de positivo e negativo, de prós e contras, a gente, então tudo bem, eu mereço sofrer mesmo. Não é para isso. É para que a gente tenha esse consentimento da razão. E compreenda que resignar-se não é ser passivo. Não significa inércia. Mas coragem para aprender a suportar e a conseguir enxergar a mensagem que as adversidades trazem para a gente. Às vezes a gente vive experiências na vida que nos ensinam bastante, se a gente souber compreendê-las. Nas pequenas coisas que acontecem. Porque em geral a gente olha muitos marcos, ou seja, aqueles fatos grandes. Mas tem pequenas coisas que acontecem diariamente com a gente que são marcantes, porque são sinalizadores. Eles dizem para onde a gente está indo, para onde a gente não deveria estar se dirigindo. Às vezes impactam ou implicam numa mudança de rumo que a gente deveria tomar. E a gente não percebe esses sinalizadores. Porque a gente às vezes olha com contrariedade para eles. Ou como coisas de só menos importância. Uma simples enfermidade
E a gente busca corretamente a cura. Mas e aí? Doença surge do nada? Não há todo um histórico anterior para que a gente fosse somatizando e o problema aparecesse mais na frente? Ou seja, a enfermidade surgiu hoje e a gente acordou doente? Absolutamente não. Então, anterior a esse processo que eclodiu, que apareceu a enfermidade, teve um monte de sinalizações que a gente precisa prestar atenção. E talvez dê tempo da gente corrigir o rumo e a doença com a gravidade da enfermidade que nos acomete não teria acontecido. Só que a gente não prestou atenção aos tais sinalizadores. Ah, mas quais são eles? Não dá para a gente saber, porque isso é muito próprio de cada um. Como que a gente vive, como que a gente vê as coisas que acontecem com a gente. Mas tem uma proposta que fala sobre isso no Evangelho, que é o autoconhecimento, também trabalhado por Santo Agostinho e extremamente esclarecido pelo Espírito Joana de Ângeles. A gente precisa saber quem é. A gente precisa se conhecer. Sabe? Aquelas coisas que às vezes acontecem com a gente não gosta, sabe que não gosta, que vai perder a serenidade. Então, presta atenção. Ali tem um gatilho que dispara em determinado momento. Se você está atento a isso, você descobre o gatilho. Aliás, se você for para qualquer consultório de um psicoterapeuta, psicanálise, psiquiatra, ele vai dizer isso. Você precisa prestar atenção aos seus gatilhos. Você vai pagar uma consulta para ouvir o cara te dizer isso. Claro, ele vai falar isso tecnicamente. Vai demonstrar por uma série de fatores e teorias que é exatamente... Mas a conclusão é essa. Presta atenção, você tem um gatilho. Isso vai acontecer na hora que esse gatilho disparar. Então, não é para a gente ficar incomodado, gente. É para a gente prestar atenção. Quando a gente observar que a conjuntura está na direção da construção desse gatilho, a gente precisa me preparar. Porque senão vai acontecer, eu vou perder a paciência, eu vou me sentir uma fera. Você sabe que vai acontecer isso? Sabe? E se você não quiser prestar atenção aos seus gatilhos, presta atenção ao que os outros lhe dizem. Porque eles vão falar exatamente desses gatilhos. Eles vão dizer assim, mas fulano é assim. É você, o fulano. Fulano é assim. Mas você é desse jeito, você é daquele outro. Presta atenção. Não é que você tem que viver dando ouvido aos outros, não. Mas muito do que os outros dizem é se referir a esses gatilhos que você não presta atenção. Eu não presto atenção, a gente não presta atenção. Mas os outros prestam. E por que isso ocorre, gente? Porque na hora que o gatilho dispara, imagine quem é que a gente alcança. O outro. Então ele presta atenção. Ele presta atenção. Porque ele sabe que vai ser alvo da nossa agressividade, da nossa irreflexão, da nossa rebeldia, da nossa resignação, de uma série de outros fatores que a gente deveria ter controle e não tem. E geralmente a gente é assim. Então, ao observar esses fatores, a gente compreende melhor por que ser resignado, sem inércia, sem passividade. E aí eu sei que dar o exemplo de Jesus numa hora dessa, parece complicado, né? Porque quando a gente compara a distância que a gente se encontra em relação a Jesus, a gente diz, não vale a pena falar do exemplo de Jesus, porque eu estou muito longe. Quando que eu vou chegar a isso? Então é bom de vez em quando a gente olhar os Atos dos Apóstolos, pegar obras como Paulo e Estevão, e a gente observar, mirando-se no exemplo daqueles homens imperfeitos como a gente,
e ainda também distantes de Jesus, apesar de mais adiantados do que a gente. Como eles conseguiam? Como eles fizeram? E talvez aí a gente perceba que dá para fazer, está ao nosso alcance, não é tão distante assim, não é tão impossível. Volto a dizer, ou a repetir o que eu disse um pouco atrás, o nosso problema não, às vezes não é não ter a capacidade de fazer. Não tentar. Isso, é a gente não iniciar. A gente vai adiando, vai deixando para depois, vai deixando para amanhã. Tá difícil, tenta. E se a gente não começa, nada acontece. Se não começa. Tudo tem que ter um começo. Nada acontece. Se tiver um começo, não tem um fim. Os espíritos dizem que o trabalho de transformação interior é semelhante, gente, é uma comparação. A gente desenvolveu uma musculatura e na comparação eles dizem que a gente está desenvolvendo uma musculatura moral. Isso é fácil de compreender. Todo mundo pelo menos uma vez na vida tentou levantar da cama e andar de manhã ou no final da tarde. E aí você anda a primeira vez, o primeiro dia você saiu de casa para andar. Quando você volta, depois de tomar um banho, como que seu corpo se sente? E aí? Se alguém chegar perto de você, você olha assim e diz, estou quebrado. Não é assim? Porque você está exercitando uma musculatura que você ainda não vinha exercitando. Aí você sai o segundo dia, sai o terceiro, sai o quarto, vai se habituando a andar diariamente, ou pelo menos com regularidade, certo? Aí você começa a andar mais quilômetros, não se sente tão cansado quando retorna, o corpo funciona melhor, responde melhor aos seus comandos, porque você está exercitando uma musculatura física. Do ponto de vista moral, é a mesma coisa. Mesma coisa. Ou seja, quando a gente vai exercitando determinada ação, do ponto de vista moral, essa musculatura se desenvolve. E quando a gente menos espera, está fazendo com naturalidade. Ei, Nem percebe que está fazendo. qual é o nome do seu? Jairo. E aí a gente compreende que essa musculatura, ela advém do constante exercício. Jairo, Do constante exercício. o senhor está certo. É isso mesmo. Há uma mensagem antiga Desse jeito mesmo. que Kardec publicou na Revista Espírita, de Le Cordaire, e que ele faz uma análise sui generis, que não tem no Evangelho segundo o Espiritismo, só tem na Revista Espírita. É uma mensagem única do Espírito Le Cordaire. Ele também tem mensagem no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não trata da mesma questão. Jairo, hoje eu estou aqui. E é uma mensagem que parece ser particular, específica, direcionada para quem vem para o centro espírita. Isso. Ele talvez, claro que é uma brincadeira que eu vou fazer, ele talvez pensou assim, um dia aquela moça vai lá no centro, um dia aquele rapaz vai lá no centro, eu vou falar uma mensagem para eles. E fez. E curiosamente, sabe o que ele faz nessa mensagem? Ele pega uma frase que os espíritos disseram para Kardec, que seria a frase basilar da doutrina espírita. E qual é essa frase? Fora da caridade não há salvação. Os espíritos disseram a Allan Kardec na codificação que o espiritismo se diferenciaria de qualquer outra religião pela aplicação dessa frase. Porque as outras religiões, e aqui não vai nenhuma condenação, absolutamente não. É uma análise respeitosa. Todas as outras religiões, na sua mensagem, algumas dizem assim:
Fora da igreja não há salvação. A igreja deles. Fora de tal igreja não há salvação. Está, inclusive, lá em algumas traduções do Novo Testamento desta forma. O que é naturalmente uma adulteração. Mas é assim. Fora da igreja não há salvação. E as suas lideranças repetem, as suas lideranças religiosas repetem isso nos seus púlpitos. Algumas outras religiões, menos afeitas ao sectarismo, mas igualmente sectárias, dizem, aqui não. Aqui todas as igrejas são respeitadas. Para a gente fora da verdade não há salvação. Irmão. Mas quem que pode dizer que tem a exclusividade da verdade? Então, fora da verdade é tão sectário quanto fora da igreja. Porque é a minha igreja, é a minha verdade. Aí os espíritos, preocupados com essa forma que as religiões pregavam às massas, disse a Kardec que o espiritismo se diferenciaria por não fazer sectarismo. Por abrigar sobre a sua bandeira todos, indistintamente, todos. Não necessariamente dizendo que ele é espírita, mas dizendo que ele é cristão. E como que eles fizeram isso? Eles disseram, para o verdadeiro espírita, fora da caridade não há salvação. Quem que pode praticar a caridade? O cara da igreja A, mas o da B também. O cara da igreja que tem a verdade. E o cara da igreja que não tem a verdade também. Você vê, o cara, né? O cara que acredita em Deus. Mas o cara que é ateu também. Também acredito. Então, sob o manto da verdadeira caridade, da caridade desinteressada, abrigam-se todos, indistintamente. Bom, ao tomar conhecimento disso, nós espíritas começamos então a praticar a caridade. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o estatuto de qualquer instituição espírita, inclusive daqui, vocês vão ler logo lá no início, quando fala da finalidade, que é uma exigência legal para qualquer constituição de organização religiosa, ou sem fins lucrativos, ou mesmo de um empreendimento empresarial. Então está lá um artigo da finalidade. E em todos os estatutos das casas espíritas tem lá a finalidade: estudar, divulgar e praticar o espiritismo. E entre as atribuições da prática espírita está lá, praticar a caridade de todas as formas, de todos os meios. Caridade material e a caridade espiritual. Está lá no estatuto, qualquer centro espírita, grande ou pequeno, está lá. Isso aí. Dá pra ver. Então a gente tem a exata compreensão da mensagem dos espíritos. E fiéis a essa mensagem, pelo menos na teoria, a gente coloca lá nos nossos estatutos, nos nossos regimentos. Acontece que entre a compreensão teórica e a vivência do que a gente compreende pela teoria, há alguma quilometragem de distanciamento. E aí a gente recebe o convite na casa espírita para trabalhar na área mediúnica, para ser passista, para dar passividade nas reuniões de assistência espiritual. A gente se empolga, compreende a mensagem da prática do bem, ou seja, da prática da caridade, e vem praticar a caridade para com os nossos irmãos encarnados e desencarnados através da ação mediúnica. Caridade? Sim, caridade. Ou então, você recebe o convite para ser evangelizador, para colaborar na tarefa com o jovem, para fazer palestras. Caridade para com o próximo. Ou ainda, para participar do sopão, da entrega da feirinha. Enfim.
Enfim, uma série de outras ações de promoção e assistência social que toda casa espírita tem. A gente se integra, vai lá, trabalha. Caridade também. Mas quando a gente vai lá na mensagem de Le Cordaire, Le Cordaire faz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: é verdade que a gente precisa praticar a caridade. E a gente deve. Só que existe uma hierarquia da caridade. Aí ele desconcerta a gente todo. E ele vai enumerando. Da mais importante a menos importante. Sério? Adivinhe qual é o público-alvo que ele coloca para com o qual público a gente deve, hierarquicamente, primeiro praticar a caridade. Não é o público que a gente habitualmente pratica. Nem na casa espírita. É duro a gente ter que admitir isso, mas está lá na mensagem. Ele diz que a gente precisa praticar primeiro a caridade para com os nossos. Sério? Está lá bem sistematizado, separado, item por item, na hierarquia que ele estabelece. Caridade para com a família. E a gente abre mão da família porque a gente acha que tem que vir para o centro espírita, porque aqui é que a gente tem que praticar a caridade. Vai lá no Evangelho de novo. Concordo. Aí tem gente que lê e diz: ah, então não preciso ir, eu vou ficar em casa porque eu vou fazer a caridade em casa. Lê outra vez. Porque mais adiante ele diz que hierarquia não significa ou uma ou a outra coisa. Ele diz que é uma prioridade, mas as outras precisam ser atendidas também. E ele vai mostrando uma por uma. Caridade para com a família. Inicialmente, com aqueles que nos colocaram aqui na Terra, os nossos pais, com aqueles que convivem conosco em segundo nível, mulher, irmãos, filhos, e vai descendo até chegar na caridade que a gente faz no centro. E ainda faz um adendo. Não é também fazer caridade indiscriminadamente no centro espírita, porque a gente acha que bateu na porta do centro, disse que está com fome, precisando de ajuda, a gente fica com vergonha de alguém olhar assim para a gente. Negar, né? E a gente negou, né? Ah, não, vamos dar. Nunca negaram, eu acho que sim. Eu acho isso um desrespeito àquela pessoa que, fazendo esforço, doou os alimentos à casa espírita e a gente, numa atitude inconsequente, entrega o alimento ao primeiro que bate na porta do centro espírita. Pegue lá na frente e venda, mas... sem se dar ao trabalho se aquele de fato é um necessitado. Você fez sua parte. Sem se dar ao trabalho de saber se atrás dele, daquele que você entregou primeiro, não tem outro muito mais carente. Exatamente, é verdade. E saber quanto custa. Ah, mas como é que eu vou fazer? Age. Não é desconfiar das pessoas. É a gente ter uma atitude ativa. Para que a gente possa, de forma muito respeitosa, saber fazer com que o outro valorize o que recebe, saber fazer com que aquele que doa sinta que está sendo valorizado o esforço da sua doação, e a gente que é mero repassador, Você faz sua parte e demora no preço. faz isso com honestidade, com sinceridade de propósitos, com amor no coração, sem nenhuma indiferença, mas com zelo. Pegue, vai. Faz o que você quiser, mas... Porque há uma distância muito profunda entre caridade e prodigalidade. E outra, tem muita gente que faz... Entre sair distribuindo sem nenhum compromisso.
Tem muita gente que fala, como é que você deu esse alimento? Porque é muito fácil a gente entregar aquilo que não custou nada para a gente receber. Mas, Deus é maravilhoso. A gente faz reuniões de dirigentes espíritas. E quando entra na parte de assistência e promoção social, quando lá estão reunidos diversos dirigentes de diferentes centros espíritas, é muito comum. A grande maioria deles falarem assim: quando é que a gente um dia vai saber se a pessoa que recebe lá na instituição que você frequenta não recebe também aqui? Não recebe também aqui? Tinha uma família que a gente dava assistência desde a época que a gente estava na juventude espírita. Começou quando a mãe daquela matriarca daquele grupo familiar, uma senhora bem firme, precisou de assistência material, e a juventude, que na época a gente fazia parte, ao tomar conhecimento do problema, trouxe ela para a casa espírita, cadastrou ela lá, ela passou a receber, e eventualmente a gente ia na casa dela levar alguns alimentos também. Deus ele só faz o bem. E como eventualmente a gente ia lá, depois de algum tempo a gente constatou que ela recebia feira de 3 instituições espíritas, 2 igrejas católicas e um evangélico. 6 instituições. A gente diz assim, ó, o problema é dela. De fato, o problema é dela. Mas nosso também. De não se sentir nem um pouco responsabilizado por estimular esse tipo de comportamento. Ah, mas o que eu posso fazer? Imagina, se lá na nossa época de juventude a gente já conseguia identificar, imagina hoje com os aplicativos que existem. Se você montar um banco de dados no Excel, você consegue controlar isso. As casas espíritas não fazem porque não querem. Porque não querem se dar o trabalho, ao esforço de se ajudarem e de ajudar esta pessoa que vive desta forma. Recursos tecnológicos a gente tem de sobra. De resolver a situação de olhos fechados. Mas a gente prefere ficar passivo. Passivo. E com esse exemplo, para que a gente reflita sobre as nossas atitudes ativas, é que a gente queria refletir sobre a obediência e resignação, sobre esse prisma diferente. Não diferente no sentido de ser inovador, diferente no sentido do que propõe o Evangelho. Não estou trazendo nada de novo aqui. Não é nenhuma ilustração diferente da minha parte. Está tudo literalmente no item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós precisamos compreender que, assim como Le Cordaire escreveu aquela mensagem para nós espíritas, o Evangelho também, para cada um de nós cristãos. Deus abençoe. Para que a gente possa introjetar a mensagem e, na medida das possibilidades de cada um, a gente fazer o esforço que já nos cabe fazer. Porque, afinal de contas, se a gente continuar esperando que o mundo mude, que a sociedade se modifique, enquanto a gente permanece parado, vai demorar a acontecer. Esperar não, tem que correr atrás. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Glória a Deus, glória a Deus.